Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar agora. Renata Fancy, sim, falando sobre a vitória do Flamengo para cima do Santos 3-2 e o Palmeiras, hein? O que aconteceu com o Palmeiras? O Palmeiras perdeu pro Mirassol por 2-1 e nesse momento os dois times, Flamengo e Palmeiras, têm a mesma pontuação, 68 pontos. Vamos analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações no Flamengo. E corre nos comentários, põe aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Jogaço, hein? 3-2, Flamengo e Santos. O Mengão fez 3-0, o Arrascaeta perdeu o pênalti. Em 2 minutos, o Santos fez 2 gols. Flamengo segurou, Neymar é que não segurou muito bem a onda, né? Neymar saiu reclamando da arbitragem e foi pro vestiário. Tá nervoso? Antes da bola rolar no Maracanã, uma homenagem a um ídolo. Arrascaeta celebrou a renovação de contrato com o Flamengo até 2028. A partida começou em ritmo acelerado, com chance para os dois lados. Logo aos 4 minutos, Carrascal bateu e acertou a rede pelo lado de fora. Na sequência, Lino mandou para fora. O Santos respondeu com Neymar de cabeça. E aos 25, Arrascaeta tentou. Até que aos 36 minutos, o camisa 10 cobrou o escanteio. Arão tentou afastar. A bola desviou em Guilherme e sobrou para Léo Pereira abrir o placar. 1-0 Flamengo. Tem que ter mais calma. E no terço final acho que tem que me procurar mais. Acho que é a única forma de a gente conseguir fazer um gol. No segundo tempo, o Flamengo precisou de apenas 5 minutos para ampliar. Arrascaeta deu um belo passe para Carrascal, que invadiu a área e balançou a rede. Pouco depois, Brazão fez 2 boas defesas. Já aos 20 minutos, Bruno Henrique foi derrubado na área. Pênalti. Arrascaeta cobrou, mas a bola parou na trave. Na sequência, Bruno Henrique aproveitou o erro de Igor Vinícius e fez o terceiro do Flamengo no jogo. Logo depois do gol, Vojvoda promoveu mudanças na equipe. Uma delas foi a saída de Neymar, bastante irritado, que foi direto para o vestiário. Foi o primeiro jogo dele como titular desde a lesão sofrida em setembro. En cuanto a Neymar, bueno, es lógico como se chatea Neymar, como se chatea otro jugador que eu decido que tem que sair, y considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tem que ser assim muitas vezes, sempre com o respeito. O Santos reagiu marcando 2 gols em 2 minutos, com Gabriel Bontempo e Lautaro. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota no Maracanã. Eu odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe. Esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição. É muito ruim, mano. É muito ruim. E além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante. Eu acho que essa é a palavra, né? Todas as vezes que a gente vai no vestiário, os caras falam que esse aqui é o único que pode falar com o árbitro. Você vai falar com ele, ele tira as costas e sai correndo. Você vai falar com ele, ele te ameaça. Então é muito complicado. Com a vitória do Flamengo sobre o Santos e o tropeço do Palmeiras diante do Mirassol, as duas equipes empataram no número de pontos, cada uma com 68. Mas o rubro-negro segue em segundo na tabela do Brasileirão por conta do número de vitórias. E a briga pela liderança continua. Pensar na gente, pensar no que a gente pode fazer de melhor dentro de campo, conquistar os 3 pontos e depois sim torcer por um tropeço do rival. Se a gente não fizer a nossa parte dentro de campo e conquistar os 3 pontos, não vai servir de nada. Sim, vamos começar com o Flamengo, que igualou a pontuação do Palmeiras com a derrota do Verdão para o Mirassol. Além disso, o jogo inteiro foi pro Flamengo. Abriu fácil ali os 3-0, só que depois se complicou, perdeu um pênalti, viu o Santos em 2 lances, até uma falha do Rossi, e aí acabou tendo um 3-2 e no final teve que segurar o jogo. Mas conseguiu 3 pontos importantes.
Renata, a fase da competição, o que importa é exatamente isso daí, vitória. O Flamengo conquistou o objetivo. E agora é o Felipe Luiz consertar os erros que aconteceram, né? Porque o Flamengo é infinitamente melhor que o Santos, tanto na colocação quanto a equipe. E assim, não pode se desligar completamente depois das alterações e sofrer 2 gols da equipe do Santos. Então, trouxe um risco, mas o objetivo foi conquistado. Acredito que o Felipe Luiz, pela entrevista dele aí, ficou bastante chateado, porque você sofrer gol, você tomar susto no final de uma partida é desnecessário. Então isso que não volte a acontecer, acredito que é isso que o Felipe vai passar para a galera. Edu, falando do Flamengo ainda, claro que aquela derrota para o Fortaleza foi ruim, deixou o Palmeiras ali naquele momento numa situação mais confortável, porém um jogo dominado, você sofrer no finalzinho 2 gols, claro que vai rolar uma conversa, uma história diferente entre o Felipe e os atletas. E o Felipe na coletiva falou que ficou muito decepcionado, né? Parecia que não era a equipe que ele treina todo dia ali, e ele viu que realmente o Flamengo abaixou a guarda, viu o Santos crescer, por mais que o Santos colocou mais garoto ali na frente para correr, e o Flamengo, ganhando de 3-0, meio que relaxou. E o futebol você não pode relaxar, você tem que manter a concentração desde o início até o final do jogo. E o Santos mostrou um poder de reação, principalmente só no final do jogo. Mas o Flamengo, o poderio dele, poder ter feito até mais, o Arrascaeta errou um pênalti, né? O Santos realmente teve muita dificuldade. E o Flamengo, né, sobrou nesse jogo, só no finalzinho que acabou desligando. Falar do Neymar, Rona, porque era muito aguardada essa coisa dele voltar para o campo, de estar à disposição, de ser o craque do time. E ele se focou na arbitragem, poderia ter tomado cedo um cartão amarelo que o juiz não deu, depois acabou levando esse cartão. E aí, quando é substituído pelo Vojvoda, ele fica furioso, vai pro vestiário. Enfim, não é assim. Ele é um cara que tem que ajudar o time de outra maneira. E ele é experiente, né? Isso me chamou muita atenção também, da forma que ele agiu, até com os próprios companheiros. Quando ele foi lá, pegou a bola, lá para sair no tiro de meta, ele toca pro zagueiro, o zagueiro vai e rifa, ele fala, você chutou para mim lá ou aqui? Então ele acaba coordenando. Só que como ele tem esse lastro, vamos dizer assim, né, no futebol, ele tinha que dar mais tranquilidade também, não só para ele, mas para os companheiros. Isso não está acontecendo. Ele tá puxando essa cobrança pra ele também. Desnecessário, Neymar. Você é o cara diferenciado desse time. Você é o cara, você é o homem da caverna que entrou na caverna com o telefone celular, bebido. Sabe por quê? Se assustou todo mundo. Na hora que tocou o telefone, todo mundo se assustou dentro da caverna. Porque você é o cara diferenciado. Então você chama a responsabilidade pra você, filho, mas não deixa passar, porque tá todo mundo na sua. Você começa a cobrar muito juiz, você vai tomar cartão, você vai destabilizar seu time. Então, chama a responsa, chama os caras para você poder ajudar o Santos. Caminhe junto com os seus companheiros. É verdade que é verdade também, Renato, que ele vai dar uma bola, vai receber um armário, um fogão. Essa bola ele já sabe disso, que ele é o craque, ele é o jogador diferencial. Então, agora ele escolheu jogar no Santos. Só ter calma, filho, você escolheu isso. Você escolheu voltar pro Santos. Então, sirva também os companheiros. Esquece da arbitragem, que ela é horrível. Ela é horrível. E você é o cara diferenciado que nós temos aqui. E queremos você Eu quero você na seleção de volta. Mas você vai ter que mostrar, porque o homem lá já tá de olho, hein? Edu, vamos falar do Santos um pouquinho, porque na tabela já era um jogo difícil, o Flamengo brigando pelo título, mas o Peixe tinha vencido no primeiro turno, na Vila, justamente com o Neymar brilhando naquela partida. Ele voltava para esse jogo e acabou que o 3-2 até ficou mais próximo do que a partida mostrou. Não foi o que diz a partida, né? Porque o Flamengo foi superior à equipe do Santos desde o início do jogo. Por mais que o Santos, em alguns momentos, Renata, conseguiu implantar um estilo de jogo, na minha visão, o Vojvoda está perdido. O Vojvoda não tem uma equipe ainda, não sabe qual jogador que ele vai colocar, o esquema tático que ele vai colocar. Então, Vojvoda, uma dica aqui para você. Mescla o time, coloca os experientes com os mais jovens. O Santos sempre foi assim. Entendeu? Até mesmo para ter juventude, para ter gás, ter fôlego, porque um momento como esse, principalmente que o Santos está vivendo, você tem que dar tranquilidade para que os jogadores consigam jogar, porque você acaba mudando, joga um time contra o Palmeiras, agora contra o Flamengo joga outro, então você acaba criando dúvida dentro do elenco. Então você tem que pegar esse jogador e falar, vem cá, esse é o meu esquema tático e são esses jogadores que vão jogar. E aí a gente vai tentar, e outra, dar sequência. Não é colocar um jogador não foi bem, depois já tira. Então acho que o Santos tem que realmente ter uma atenção muito grande, principalmente nessa reta final, para que as coisas não desandem.
Vamos falar muito mais sobre esse jogo, Neymar, Flamengo, briga pelo título. Mesmo a pontuação do Palmeiras é aquela história, não é, Rafael Marques? Deixou chegar. E o Flamengo agora, ponto a ponto, disputando a liderança com seu rival paulista. Tudo certo aí, Rafa? É isso, Bruno. Tudo certo. Bom dia para você, para o Fã Esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. E essa frase, que é muito clássica, muito cultural, envolvendo o sentimento do torcedor rubro-negro, está sendo proferida, repetida desde ontem à noite, depois do resultado entre Palmeiras e Mirassol. Os dois times com 68 pontos. O Palmeiras tem a vantagem por ter mais vitórias, que é o primeiro critério de desempate, mas, querendo ou não, o Flamengo matematicamente igualou o seu adversário, ambos com 68 pontos, faltando 6 jogos para cada um. O Flamengo cumpre a partida que deve do campeonato no próximo domingo contra o Sport. E nesse jogo, esse personagem ao qual você fez referência, Arrascaeta, não joga, está suspenso. Ontem tomou um cartão amarelo numa falta diária, mas que vem muito a calhar, porque aí ele cumpre a suspensão, provavelmente vai ser confirmado hoje como jogador da seleção uruguaia, e aí fica fora, junto com outros jogadores do Flamengo também convocados para essa data FIFA. O Flamengo podendo ter até 8 jogadores, 7 a 8 jogadores ausentes, para que o Filipe Luís faça os treinamentos até metade da semana que vem. Foi isso, inclusive, que ele reclamou ontem na entrevista coletiva. O Flamengo vencia por 3-0, parecia até que poderia aplicar uma goleada ainda maior, tomou 2 gols no final, e isso voltou a escancarar um problema que já aconteceu recentemente em outras partidas no Maracanã nesta temporada. Contra o Palmeiras isso aconteceu e contra o Estudiantes também aconteceu. O Flamengo sofrendo gols nos minutos finais dos jogos, e o Filipe Luís fala muito sobre a questão da falta de atenção. Um outro assunto acontece nesta segunda-feira, o julgamento do recurso do Flamengo de efeito suspensivo e também do recurso da Procuradoria do STJD do caso Bruno Henrique. E depois de hoje, tudo pode acontecer, diria aquele velho amigo nosso. Ou o Bruno Henrique pode ser absolvido, ou ele pode ter a sua pena reduzida, ou pode ter a pena mantida, ou até ampliada, porque são 2 recursos. O efeito suspensivo e o recurso da Procuradoria contra o jogador. Enfim, aguardaremos ao longo do dia quais serão os desfechos, Bruno. Boa, Rafa, a gente vai seguir acompanhando também. Então é isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. O Mengão então venceu o Santos por 3-2. Palmeiras foi derrotado pelo Mirassol por 2-1. E nesse momento, os dois times, tanto o Palmeiras como o Flamengo, têm a mesma pontuação, 68 pontos. O que diferencia o Flamengo estar na segunda colocação é porque tem uma vitória a menos que o Palmeiras. Mas a briga do Brasileirão, pelo jeito, vai até a última rodada. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixe seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.